Oi, gente! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jonas. Sou o Leandro. Bilhete duplo de volta toda semana com vídeo, né? Toda semana, continua ligado. Já aproveita, já deixa seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito. E lembrando também que a gente tá lá na outra rede social sempre. Exatamente, sempre postando conteúdo, informação, e a gente ama a sua participação, então deixa seu comentário aqui embaixo. A gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, sobre a nossa experiência com a saúde pública aqui do Canadá. A gente vai tentar explicar por cima como funciona, mas se vocês tiverem mais interesse, deixa seu comentário. A sua interação é mega importante pra gente, porque faz com que o nosso vídeo alcance mais pessoas ainda e o nosso trabalho seja valorizado. Aliás, falando em trabalho valorizado, né, Pois é, a gente queria, antes de começar, né, de falar de saúde, que interessa a todo mundo, a gente queria tirar um minutinho do nosso vídeo para agradecer todo mundo que tem nos apoiado lá no Buy Me a Coffee. A gente não imaginou, né, Jonas, que tantos seguidores iam nos apoiar e uma galera aí se disponibilizou em ajudar, em comprar um café pra gente. Então a gente tem aqui o nome das pessoas, a gente gostaria de agradecer. E também já aproveitar para falar que se você quer nos apoiar dessa forma, é só você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. E também, enfim, se você não puder, né, ou não quiser, tem outras formas, né, Jonas? Como deixando o seu like, que já nos ajuda muito. Exatamente. Para comprar o cafezinho, basta clicar no link que está na descrição. Você vai para uma página e lá você vai colocar as suas informações de cartão de crédito e tudo mais. É comprar um cafezinho, compra quantos cafés você quiser, o que dá, né? E deixa o seu recado, deixa o seu arroba pra gente saber quem é você e a gente poder aqui agradecer publicamente no vídeo. A gente lançou o Buy Me a Coffee. No último vídeo a gente já tem mais de 10 apoiadores, se eu não me engano. Alguns apoiaram de forma anônima, tá tudo bem, a gente agradece muito. Manda o DM lá do bilhete duplo. E a gente quer agradecer especificamente, olha, a Beth Dias, que nos apoiou, o Felipe Aquino também, que está nos apoiando, a Maricela Marconcini, que também comprou um cafezinho, Stephanie Gomes, que também nos acompanha, também nos apoia lá pelo Buy Me a Coffee, Hugo Vitor, Luciana Alves, a Miriam Hegler e Beatriz... o pior. Olha, Beatriz, esse o nome sobrenome foi mais difícil. difícil como ler. Caxi? Bia, comenta aí. Bia, obrigado, viu? A Bia, que é a nossa maior apoiadora até agora. Se você também quiser nos apoiar. Ah, por que eu vou apoiar, gente? Porque a gente grava vídeo, a gente produz conteúdo, isso é uma hora, né, da vida da gente. A gente se desdobra em pesquisar, a gente compra equipamentos, a gente tem luz, a gente, enfim, tá sempre aqui presente nas redes sociais, então isso tem um custo, tem um valor, e esse apoio que você nos dá é justamente agradecendo todo esse trabalho que a gente tem e valorizando o nosso trabalho. Então, muito obrigado. Obrigado, gente. Tem várias outras formas de apoiar, viu? Inclusive, já deixa o like novamente aqui no vídeo. Então, gente, olha, a gente tá no Canadá praticamente 4 anos. Quase 4 anos já. E a gente quer falar sobre saúde, que é algo que vai interessar você em algum momento da sua vida, né? Com certeza. A gente vai contar nesse vídeo como foi a nossa experiência com a saúde aqui na província de British Columbia, da Colômbia Britânica. E, é claro, vale lembrar já que a saúde muda muito de um lugar para o outro aqui no Canadá. Então, a nossa experiência é voltada para essa província que a gente mora. Acho que o primeiro momento para você entender, você que quer vir morar aqui no Canadá, você que se interessa pelo Canadá, você que gosta de curiosidade de outros países, é entender que a saúde pública brasileira é uma forma que eu acho que não existe talvez em lugar nenhum desta forma. Pode ser parecido, similar, mas daquela forma do SUS, do Sistema Único de Saúde, só existe no Brasil. A saúde americana, que é tão conhecida pelo mundo por ser privada, por ter poucos braços de saúde pública, de ter dificuldade, de ser cara, é uma realidade. E a saúde pública do Canadá, ela é completamente diferente. Então, foi até difícil durante os primeiros anos aqui no Canadá a gente entender de que forma funcionava a saúde pública. Porque a gente tinha na cabeça o seguinte, a saúde pública versus a saúde privada. Mas aqui no Canadá, tudo vem da saúde pública. Então, por exemplo, se o Leandro quiser ir num dermatologista porque ele está com algum problema de pele, o que o Leandro faz? Vou procurar um médico de família, né? Enfim, um generalista, né? Um clínico geral, que vai me indicar, vai fazer aí então a referência para o especialista. A nossa experiência, claro, aqui no Canadá é baseada no que a gente viveu no Brasil, que era aí 70-80% na saúde privada. Então, de saúde, né, no Brasil você vai direto no especialista, você, enfim, obviamente, e também tem a saúde, o SUS também, mas o SUS, de uma certa forma, funciona da mesma forma que no Canadá, né? Que você vai no médico generalista e aí ele faz ele avalia, né? E te indica pro próximo. Então a gente tem essa experiência, porque é importante lembrar isso mesmo, sobre a tua bagagem de experiência, porque tem gente, por exemplo, que é de São Paulo e tem uma experiência ótima com o SUS.
Tem gente que é de São Paulo e tem uma experiência péssima com o SUS. Exatamente. Então depende muito. Então a nossa visão é de quem tinha acesso a plano de saúde no Brasil. Na época eu tinha Unimed, tu também? Isso. Então a gente usava a Unimed e quando a gente precisava de algo muito específico, a gente também recorria ao SUS. Eu já utilizei, já fui em hospital público e tudo mais. Enfim, só para você entender e não achar que a gente está criando uma ilusão da saúde do Canadá ou algo assim. A gente está se baseando público versus público, privado versus privado. Isso. Essa é uma realidade. Bem, vamos lá. Primeiras experiências. Quando a gente chegou, você que acompanhou nosso canal, o Leandro quebrou o braço, né? Um ossinho do braço, porque ele não viu um gelo formado no asfalto e ele acabou machucando, inchou, o osso acabou quebrando, uma pontinha lascou, né, e tudo mais. E naquela época a gente não tinha acesso à saúde pública, porque aqui em British Columbia a gente tem que ter 3 meses de carência quando você faz a inscrição na saúde pública. Então a gente era coberto pela saúde privada, que era, na verdade, um seguro-saúde lá do Brasil, né? Isso, porque com o visto que a gente veio, que foi o Working Holiday Visa, a gente precisava já vir para o Canadá com seguro-saúde de pelo menos um ano. Então, mesmo que a gente não tivesse acesso à saúde aqui de BC, a gente teria aí do seguro privado, né? Então, mesmo ele tendo o seguro privado, ele teve que usar a saúde pública, porque ele precisava ir à clínica hospitalar ali de Whistler, e lá ele foi bem atendido, fez raio-x e tudo mais. Óbvio que o seguro ia cobrir esses custos ali para o sistema. Mas depois, quando a gente teve acesso à saúde pública, quando você recebe o seu cartão, na época a gente não pagava porque nós éramos trabalhadores, cada um tinha visto de trabalho. Depois mudou a regra, ninguém mais pagava, só pagava visto de estudos, quem era estudante internacional, $75, mas basicamente a nossa realidade hoje, a gente não paga pela saúde pública nem um centavo específico para a saúde pública, além dos nossos impostos. Exato. Né? Mas, por exemplo, eu já tive que ir a um médico para pedir referência, fui referenciado a um neurologista em pouco tempo e hoje eu faço exames complexos como ressonância todo ano, exame de sangue e tudo mais. E o tempo disso, considerando a saúde pública, eu acho rápido, não tão rápido quanto o sistema privado do Brasil, mas comparando o SUS e o sistema de saúde pública do Canadá, é rápido. Exatamente. Né? É importante ressaltar que a gente também está falando de uma doença crônica. Específica. Uma doença específica que, obviamente, requer um acompanhamento. Então, nesse caso, foi muito bom. É muito bom para o Jonas, né? Mas a gente, por exemplo, também conhece relatos de que pessoas esperam 3, 6 meses para ir no ginecologista, por exemplo. Que não As mulheres, as nossas amigas falam muito disso, dessa demora. Muitas vezes é uma consulta por telefone, outra coisa que a gente também não gosta muito por aqui, até porque tem uma dificuldade linguística, né? Porque é um vocabulário muito específico da saúde. E eu acho que funcionaria bem, porque de uma certa forma é prático, né? Você não precisa se dirigir até a clínica, esperar, blá blá blá. Mas eu acho que também depende muito do médico que tá te atendendo, quão disposto ele tá a fazer aquela consulta por telefone. Então, às vezes você dá sorte de pegar um médico que tá super disposto e, você economizou tempo, você foi incrível, mas às vezes é um cara que vai falar em 2 minutos. Ou, por exemplo, eu já marquei consulta em que as consultas eram divididas em 5 minutos. Então, era 1, 2 e 5, 1, 2 e 10, 2 e 15, 2 e 20, 2 e 25. E você fica tipo, como assim, sabe? Mas é isso. Então, depende muito do médico, né? Então, para você entender aí, saúde pública, você precisa ir na saúde pública, seja numa walk-in clinic, que é como se fosse uma clínica de rua, que se você tem um cartão da saúde pública, você não paga pela consulta com um clínico geral ou com um enfermeiro, que o enfermeiro aqui também pode te atender, também pode receitar e prescrever medicina, remédios e pedir exames de sangue e outros gerais, e tudo mais. Mas depois que você vai no médico geral, seu médico de família, walk-in clinic, você é referenciado para um especialista. Então, na minha experiência, eu fui referenciado por um neurologista em menos de 3 meses. Depois eu fui referenciado por um outro médico otorrino em menos de 20 dias. Né? Foi algo bem relevante. Foi algo bem relevante. Eu já tive que usar o pronto-socorro aqui no Canadá, tive uma dor muito forte abdominal. Fui para um hospital de pequeno porte aqui de Vancouver. Cheguei lá, o Lê não pôde entrar, eu entrei. Do momento que eu entrei até a hora que eu saí, não deu 4 horas. Em 4 horas eu fui atendido pela médica, fiz exame de urina, fiz exame de sangue, fiz tomografia. Eu particularmente gostei do atendimento, tanto da forma da rapidez, da agilidade, dos equipamentos. Eu achei tudo muito moderno, muito rápido. Os exames foram coletados, né? Coletaram sangue, em menos de 1 hora já tinha um resultado. Eu achei muito ágil. E o principal que me surpreendeu e me faz realmente elogiar a saúde pública nesse
nesse quesito foi a atenção que a médica me deu. Eu realmente entendi que ela estava me olhando, me observando, me ouvindo. Ela fez toque, ela apertou na minha barriga, ela perguntou várias vezes, ela em nenhum momento ficou questionando o meu inglês, se entendeu, se não entendeu, isso não foi relevante também. Então eu me senti acolhido nessa forma. Porém, isso não é uma regra, porque o Lê tem outra experiência, né? Pois é, eu nunca precisei de ir no especialista, a não ser nessa vez que eu quebrei o braço, enfim, como não injeção, não fez nada, não precisou, né, de um especialista. Mas as várias vezes que eu fui em médicos aqui foram clínicos gerais ou, enfim, enfermeiras, em que foi para fazer exame de rotina ou porque uma dorzinha ali, algo que não necessitava necessariamente aí de um especialista. E eu diria que, sei lá, de 10 consultas, 2 aí eu fiquei satisfeito. Então, é para você entender que as experiências mudam aqui, né, Jonas? E agora, finalmente, em 2022, na verdade, a gente encontrou a nossa médica de família. A nossa médica de família, que é uma nossa enfermeira, profissional de saúde de referência, né? E que, finalmente, a gente pode dizer, né, que com várias, assim, com muita emoção, que a gente realmente tá satisfeito com ela, porque ela é uma pessoa incrível, enfim, e que trata a medicina da forma como tem que ser, com empatia e com carinho e com cuidado, né? Então, de todas as experiências, eu posso dizer que a maioria foi frustrante, mas é aquilo, eu também não desisto, eu vou tentando. Se eu fui no médico e eu não achei que foi legal, eu vou pro próximo. Ou, por exemplo, a gente também tem um pouco de conhecimento meio que empírico, uma coisa básica. Por exemplo, você vai no médico, ele te indica lá, toma 10 antibióticos por dia e você sai de lá e você fica, bom, eu sei que eu não devo tomar 10 antibióticos porque eu não preciso ser médico para saber que não dá para tomar, né, Jonas? Então, assim, tem que ter um pouco desse cuidado e também um pouco dessa reflexão, porque a saúde canadense ela é diferente, não adianta. É uma forma de se adaptar, né, Jonas? A gente tá contando as nossas histórias, as nossas experiências, mas a gente já ouviu experiências de pessoas próximas muito ruins, assim, para dizer o mínimo de ruim. Então, a gente obviamente não pode expor essas histórias, porque são delas, são dessas pessoas, mas assim, eu já fui no médico, tava com uma dor, que eu tenho hérnia de disco cervical e lombar, tava com uma dor, o médico olhou pra mim e falou assim, você já sofreu acidente? Eu falei, não. Grave, né? Não. Então desacredito que seja hérnia de disco. Daí vem aquela coisa assim, tipo, eu não tô mentindo, eu não tô inventando, eu vim do Brasil, eu fiz ressonância, eu fiz tomografia, eu fiz raio-x no Brasil, fui diagnosticado, como é que o médico de lá tá errando, sabe? Então tem disso. Outro especialista, esse especialista otorrino, que eu tive esses dias, ele falou assim, desacredito que você tenha isso. Eu acabei de voltar do Brasil, fiz o exame lá, por isso que eu tô vindo aqui, porque eu me trato na saúde canadense e tudo mais. Então, eu acho que, tipo assim, é a mesma coisa que eu já fui, por exemplo, no SUS, porque eu tive problema no joelho por causa do crescimento rápido, e o médico falou, isso acontece com todo mundo. E se eu tivesse cuidado naquela época, tinha diminuído o impacto hoje da dor, né? Então é isso, assim, essa falta de empatia, né? Exato, é que o diferencial também é porque se você foi no especialista, se você foi no Brasil, por exemplo, no especialista, tudo bem, tem um preço alto, a gente sabe disso, mas se você vai, sei lá, num otorrino e você não gosta, você vai em outro. Aqui não é muito bem, aqui você volta de novo no geral para pedir um encaminhamento e aí esse encaminhamento pode levar, sabe, sei lá quantos meses, né? É isso, assim, é óbvio que eu valorizo, né, particularmente nós acreditamos que a saúde deve ser pública e gratuita, porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar, mas aqui só tem essa opção da saúde pública. Então, se você não gostou do seu especialista, vai ter que recorrer de novo, caminhar pro zero até de novo especialista, médico de família referencia você para o especialista, e você vai para outro especialista. Mas você não tem essa escolha de vou querer pagar para falar com o especialista. E eu tô falando disso porque conheço pessoas milionárias, não milionárias, ricas, riquíssimas, que precisaram esperar 3 meses para fazer um exame seríssimo, a ponto de pensar em atravessar a fronteira e ir para os Estados Unidos e pagar lá para fazer. Então, é dessa questão, assim, então a gente não pode falar para vocês, é tudo mil maravilhas, porque na verdade não é. Tem problemas, tem questões, óbvio que vai depender da experiência. Se você me perguntar de 0 a 10, quanto que eu gosto da saúde pública daqui, eu diria 8, porque eu tô muito satisfeito, porque é a minha experiência. Agora, se eu perguntar pro Lê, de 0 a 10? Eu diria que 5 no máximo. Por exemplo, tem um caso engraçado para contar, bem recente esse, inclusive, né? Fim de 2022, a gente tava doente com gripe, precisou ir no médico. E aí era dessas consultas telemedicina, né? Mas tudo começa pelo aplicativo, então você... Gratuito, tá? Também. De graça. Se você tem o cartão da saúde aqui de BC, é de graça. Então,
Começa a triagem pelo aplicativo, passei todas as informações e o médico começou a abrir uma conversa comigo. E aí, conversando com o médico, e expliquei, olha, isso, já da forma mais clara e simples possível, porque eu realmente só queria um remédio. E aí ele falou, não, você pode ir na farmácia, compra o remédio e tal. Eu falei, não, mas já tô usando, não adianta, enfim. Daí ele falou, então tá bom, manda uma foto da sua garganta. Mandei a foto da garganta. E ficou me perguntando, você pode mandar a foto de garganta do Google. Exato, não, e ele até mandou um PDF com as instruções de como bater a foto da sua garganta, com flecha, pra ele poder ver a coloração e tudo mais. Beleza. E aí ele disse assim, bom, você acha que você tem uma inflamação na garganta? Aí foi essa a primeira pergunta, aí eu fiquei pensando assim, bom, talvez, acredito que sim. Daí depois a segunda pergunta foi, o que você quer que eu faça? Ele realmente disse, o que você quer que eu faça? O que você gostaria que eu fizesse por você? Eu falei, bom, eu gostaria que usasse a sua experiência, de um remédio, capacidade. que realmente, e por mim, se fosse por mim, eu iria numa farmácia e compraria um antibiótico, mas eu preciso de uma receita, né? Então eu preciso que o médico me avalie e diga se realmente é necessário um antibiótico ou não. Então, esse tipo de coisa talvez seja uma questão totalmente cultural, tá? Porque no Brasil talvez, embora a gente sabe que no Brasil também tem seus altos e baixos, né? A saúde não é perfeita de jeito nenhum. Não espere que seja perfeita aqui. Exato, então é uma questão muito frustrante, assim, você fica meio, a gente até acha, e no fim a gente acaba rindo, né, Jonas? Porque a gente acaba rindo, não tem muito o que fazer. A gente aprendeu a lidar com a saúde aqui também. Então, por exemplo, se a gente vai no médico, o médico fala assim, você tem bronquite. Eu nunca tive bronquite. Aí a gente vai mais a fundo, a gente vai num segundo médico, recorre à nossa médica de família, a gente... Acho que você tem que ter seus pulos, tem que estar esperto, porque pode ser que vacile. Por exemplo, um vacilo que aconteceu com a gente foi que um médico receitou para nós um antibiótico e ele simplesmente mandou para a farmácia o dobro de pílulas de antibiótico. Era uma super dosagem. Se a gente tinha que tomar 2, ele mandou a gente tomar 4 por quando dia. Eu cheguei na farmácia, o farmacêutico falou assim, não vou liberar para você porque o seu médico está dando uma super dosagem. Eu falei, olha, não posso voltar aqui depois, eu tô doente, eu preciso. O farmacêutico liberou, mas depois o médico falou, eu errei. Mas assim, sabe, e se o farmacêutico não tivesse questionado, não tivesse emitido esse alerta pro médico... É muito perigoso, então, mais um remédio tão forte como antibiótico, né? Então tem que estar alerta, assim. Porque no Brasil, por exemplo, os meus médicos, referência que eu tenho no Brasil, do particular, eu confio, eu nem questiono, assim, porque eu já tenho esse vínculo e tal. Aqui é difícil, a gente está criando, eu tenho um vínculo, né, com a minha doutora especialista em neurologia e agora a nossa médica de família, que a gente tem esse vínculo, a gente tem essa confiança, porque elas nos ouvem, elas dão feedback, não tem tempo contando ali no relógio, apressando e tal. Ou então, um problema por consulta, porque aqui também é muito comum isso. É verdade. Que você só pode, geralmente você fala, como eu posso te ajudar hoje? Você fala, bom, tô com uma dor de garganta. Dor de garganta, esse remédio aqui. Mas também tem dor de ouvido. Bom, dor de ouvido, então marca uma consulta pra gente falar sobre essa dor de ouvido. O que é muito diferente para nós brasileiros, né? Porque a gente sabe que eu acho que na maior parte do Brasil até não no é SUS, assim, né? eu lembro que eu ia no SUS e caristinho. E é sempre assim, algo mais? As minhas médicas do Brasil sempre foram assim, você quer isso? O que mais? O que mais tá doendo? O que mais tá incomodando? Né? Aqui é geralmente isso. Mas a gente sabe que, enfim, a saúde canadense vive um grande problema, né? Falta profissionais. Porque o número da população cresce por causa da migração, mas o número de profissionais não acompanha isso e que, obviamente, que existe essa demanda. Então, tem a sua raiz, né, Jonas, todo esse problema, né? E esse vídeo é justamente para você entender um pouco mais da saúde pública daqui. Eu acho uma saúde pública, considerando um país desenvolvido, boa, porque a gente tem um exemplo dos Estados Unidos que não é, né, que as pessoas não usam nem ambulância porque precisa pagar. A gente tem o privilégio de ter um seguro estendido aqui, então, por exemplo, quando a gente vai no médico, o médico receita remédio pra gente, a gente não paga o remédio ou a gente paga só um pouco porque esse seguro estendido de saúde cobre o medicamento. A gente precisa ir no massagista, cobre precisa ir no quiroprata, cobre o quiroprata, precisa de físio, cobre o físio. Então tem isso também, mas nem todo canadense tem. Então, e esse seguro, é legal falar que esse seguro ou você contrata particular ou a empresa. É mais comum a seu empregador te dar como benefício, mas ele não funciona como o plano de saúde do Brasil. Ele é mais um mediador, assim, né, Jonas? Ele cobre, ele tem coberturas em serviços, é isso. Assim, eu também não pago oftalmo, tenho um dinheiro para cobrir óculos, lente de contato, dente também cobre, dentista. Dentista é uma coisa que não tem pública aqui. Só para casos específicos, né? Quando essa questão, tipo, limpeza dental, parte estética,
você precisa recorrer ao dentista particular e ele tem um preço estabelecido como uma tabela. Então aqui em BC, o mínimo vai ser isso. Então em qualquer lugar que você vai ser esse valor ou mais. Mas por conta do seguro estendido, a gente acaba preferindo fazer dente aqui no Canadá do que no Brasil, porque a gente só paga uma mixaria. De uma certa forma, alguns procedimentos acabam sendo mais baratos aqui. Então, em geral é isso, assim, a nossa experiência é essa, assim, a gente gosta, mas a gente também cobra e reclama. A gente é crítico, né? A gente e óbvio, né, eu não posso dizer que a experiência é ruim, porque não é ruim até hoje, assim. Que não é a mesma régua, né? Não é a mesma régua, depende do profissional, depende da clínica, depende do bairro que você mora, da cidade que você mora. Em Whistler, por exemplo, foi muito fácil conseguir médico de família, mas por uma questão específica. Porque quem não tem doença crônica chega a ficar 3 anos na fila esperando. Quando a gente veio para Vancouver, a gente não conseguiu encontrar médico de família e a gente também não queria encontrar qualquer médico de família. Tinha que ser o médico de família para nos acompanhar de fato. Foi aí que a gente encontrou a nossa doutora, que não é doutora, é enfermeira, e ela abraçou a gente e atendeu todas as nossas demandas, fez o check-up, que é algo que não se faz aqui. A gente sente que a saúde canadense, ela não é preventiva. Isso é a grande diferença, assim. No Brasil, se você fala assim, meu tio sofreu do coração, o médico, vamos fazer então um eletrocardiograma. Exatamente. Né? Aqui não, aqui se seu pai faleceu ontem do coração com 30 anos, daí a gente vai fazer o exame. É nesse nível, assim, é engraçado até porque num dos médicos aí que a gente foi, a gente pediu o exame de vitamina D, que também não é coberto. Se você quiser, o médico até te dá, mas você paga tipo, em torno de $60. E a gente pediu pra ela e ela falou que a província não cobre esse exame e nem oferece esse exame porque supõe que todos os canadenses têm falta de vitamina D. Então, por que vamos ficar testando se é um país que não tem sol? Em partes a gente concorda, mas pra gente que veio do Brasil e temos um outro que vitamina D tá ligada na questão de imunidade, então me parece ser algo importante, mas obviamente não é de saúde. Esse é o protocolo do Canadá, né? Pelo menos aqui de BC. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo experiência nossa com a saúde pública. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários, que é muito importante. A gente vai responder sim seus comentários. E acompanha a gente por aqui, porque a gente quer trazer mais temas, talvez abordar como funciona a saúde pública, como você faz para ter seu médico de família, como você faz para ter a saúde estendida. Enfim, se você tem essa curiosidade, se você chegou aqui recentemente, se você pretende vir para cá, quer perguntar sobre, sei lá, como é o nascimento de criança, como é que é a maternidade, como é que é o pré-natal aqui, a gente pode trazer alguém para ajudar. A gente tem várias amigas que tiveram filhos aqui, então manda pra gente que a gente vai caçar essa informação. Se você ficar mais à vontade de mandar a sua pergunta lá na outra rede, pode mandar. Se você tem alguma doença muito específica, enfim, uma questão muito íntima, manda pra gente na DM lá da outra rede social que a gente vai responder de maneira aí discreta e anônima pra você. Anônima não, é isso, gente. Obrigado por ter assistido. Não se esquece aí de se inscrever e curtir, enfim, tudo que você já sabe. E também, se você quiser continuar nos apoiando, o nosso link tá aqui na descrição, Buy Me a Coffee. E você compra um cafezinho pra gente, deixa a gente feliz e faz com que a gente produza muito mais conteúdo. Tchau!